Quarta-feira, terceiro dia da quaresma de São Miguel Arcanjo. Acredito, padre, que tem gente chegando hoje. Bem-vindo, né? Se você está conosco hoje pela primeira vez, não se esqueça de voltar nos vídeos anteriores, mas fique conosco agora até o final. Se você é a primeira vez que você está rezando a quaresma de São Miguel, lembro que nós temos um vídeo, né, com as orientações de como rezar essa quaresma, o altarzinho, né, a confissão. Assiste lá, tá bom? E nós temos também um outro vídeo que nós gravamos, onde o padre vai introduzir a gente nessa temática, que está sendo essa direção espiritual da quaresma de São Miguel Arcanjo. Hoje nós estamos, nessa semana, melhor dizendo, né, nós estamos aí olhando para a gula como uma doença. Isso a gente foi tratando os dias anteriores. Hoje o padre vai falar ainda um pouquinho sobre a gula, sobre a natureza espiritual da gula, mas já vamos começar a entrar no tratamento. Então a gente já começa a vislumbrar a cura, né? Então tudo isso assim é muito importante, tá bom? Então aí nós vamos nos colocando na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, eu não sei se eu sei qual é a natureza espiritual da gula. Isso é importante da gente recordar aquilo que a gente falou nos primeiros vídeos, né? O ser humano, ele é corpo e espírito. E quando a gente fala de gula, como tem a ver com comer, com beber, a gente é tentado a pensar que a gula tem a ver só com o corpo. É aquilo que eu como, é aquilo que eu bebo. Quando, na verdade, a raiz do pecado é o meu pensamento. Então, a gula está mais relacionada ao seu pensamento do que ao seu corpo. Aos dois. Mas a raiz é espiritual. É o meu pensamento diante da comida. Então, por essa razão é que a gente fala de uma natureza espiritual da gula. Vamos só para completar a ideia, né? Desde o primeiro dia até agora. Imaginar um cavaleiro, um homem montado sobre um cavalo. Quem controla quem? Se você tem ali um cavalo que não é domado, um cavalo selvagem, ele fica desgovernado. Então não adianta ter um cavaleiro em cima dele que ele não tem controle. Ele pode derrubar e machucar o cavaleiro. Então é isso que a gente tem que pensar na relação entre corpo e espírito. O cavaleiro é a nossa alma. E o cavalo é o nosso corpo. Se nós temos um corpo que sempre tende, né, que se deixa levar pela tendência ao mal, pela concupiscência, então é um cavalo selvagem, desgovernado, que o cavaleiro não consegue comandar. É por essa razão que a gente diz que a natureza espiritual da gula tem a ver com a nossa alma, com o nosso espírito, a nossa capacidade de pensar. É o que a gente pensa ou sente diante dos alimentos, mais do que o alimento em si, entende? Então a natureza espiritual é isso, é quando o cavaleiro consegue domar o cavalo. Então como que ele faz? Porque num caso desse, né, se o cavalo é selvagem, para você resolver o problema não vai adiantar matar o cavalo. Então você precisa domá-lo, amansá-lo, ir se aproximando dele. Então a natureza espiritual é isso, é o processo de amansar o cavalo. Então é o meu pensamento que vai se corrigindo dos seus excessos, das suas más inclinações. A natureza espiritual da gula refere-se, portanto, ao que nasce, às vezes até inconscientemente, dentro de mim. Mais do que falar, eu comi demais, isso foi gula? Foi. Mas o que foi que gerou isso? Esse ato, né? Esse desgoverno, esse excesso na comida, na bebida ou no sexo. Então a gula, ela está relacionada a isso. E a gente fala de natureza espiritual porque ela nasceu no nosso espírito. Ela acontece no corpo, mas ela nasceu no nosso espírito, no nosso interior. A gente, é uma coisa assim, eu acho que mais dos tempos de hoje, a gente não quer pensar muito, né? A gente quer já as coisas meio que prontas, meio que rápidas, por conta de internet, enfim, é tudo muito rápido. Então, eu estou pensando aqui, estou lembrando quem, por exemplo, vai fazer aquelas cirurgias, né, de bariátrica, né? A pessoa antes, ela precisa passar por um tempo de readaptação alimentar. Ela precisa, inclusive, de uma terapia, porque é aquilo que a gente, as minhas filhas que falam assim, a gente tem cabeça de gordo, ou seja, né,
eu penso nas coisas, né? Então, se não mudar aqui, Padre, não vai mudar aqui, Exato. né? Não vai mudar aqui no apetite. E isso, só Deus muda. Não tem remédio que chega aqui, né? Na minha cabeça, naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto que muda. Só Deus pode chegar aí. Exato, existem sim os remédios, inibidores, mas você vai ficar escravo deles pro resto da Sim. vida se não mudar o pensamento, a mentalidade. Isso que a Sandra está dizendo. E até um dado estatístico também. Que a pessoa que não muda aqui, mas passa por um processo, uma intervenção dessa, tão agressiva quanto é a bariátrica, se ela não corrigir aqui, ela volta a ter os quilos que tinha antes da cirurgia. Então a mudança realmente é no espírito, né, no pensamento. E não é nada fácil, né? Porque às vezes é uma vida inteira assim. De né? hábitos ruins, Exatamente. de más inclinações para as quais a gente dá vazão. É por isso que a gente conta com a graça de Deus. Aquilo que a nossa natureza não está conseguindo sozinha, a graça vem para complementar e ajudar. Por isso que a gente reza. Senhor, aquilo que eu não estou conseguindo, me ajuda. Esse é o sentido até de trazer aqui para a Quaresma de São Miguel os pecados. A gente vai pensando nas crianças ainda, né? Como nós vemos criança é uma judiação. Crianças profundamente obesas. Sim. Às vezes até com já alguma doença, diabetes, colesterol. Sim. É uma judiação isso, Padre. Isso é consequência de uma má formação do pensamento, do modo como lidar com o alimento. Isso se corrige como? Com a educação, com as virtudes, né? Por isso que a gente tem trazido aqui não só a doença, mas o remédio para ela. Então, educar as crianças para as virtudes, isso custa. Dá trabalho. Exato, como diz Santa Teresa, é justo que muito custe o que muito vale. Então, Sim. se ter o meu filho saudável é algo valioso, vai me custar tempo, dedicação, às vezes até investimento, para que eu tenha o meu filho bom, justo, belo, que honra o verdadeiro. Isso custa, isso é valioso, mas custa. E mudança de hábito de toda a casa, né? Sim. Porque se a criança está ali acima do peso, é porque em casa tem as coisas para ela comer. Aí vem a mãe e fala, mas eu tenho dó do coitadinho. Não se deixe levar por essas falsas impressões. Isso é justificativo. Ele fica com febre se eu não come aquilo. Mas fica 2 dias, no terceiro em diante isso passa. Mas como é a frase de Santa Teresa? É justo que muito custe o que muito vale. Então é preciso, né? É preciso a gente se educar, né? Olhar para tudo isso. Padre, mais alguma coisa nesse sentido? Das virtudes, né? Aquilo que a gente já aprendeu sobre as características. Agora, a temperança, né? Que é um pouquinho daquilo que a gente vai começar a falar de maneira mais direta como remédio. A temperança, a palavra tem a ver com tempero, né? Com moderação. Uma comida muito salgada não dá para digerir, né? E uma comida sem sal, sem sabor também é sem graça. Então, a temperança tem a ver com o tempero, com a moderação. Porque não caia na tentação de achar que porque a gente está falando de gula, que toda comida é pecado. Então, e quem passa fome é santo. Não, não é. Não é isso. A gente sempre precisa caminhar pelo caminho do meio. A virtude está no meio. Nem um extremo, nem outro. Quando a gente encontra essa moderação, o nome que se dá para essa virtude é temperança. Isso aplique ao seu comer, ao seu beber e às suas relações pessoais. Temperança é a virtude contrária à gula. Sempre que a gente identifica um pecado e ele já está enraizado em nós, a gente precisa identificar também qual é a virtude que lhe é oposta para poder combatê-lo. Então, temperança é o remédio, né, para a nossa doença espiritual. E é sobre isso que nós vamos ver um pouquinho mais, né, amanhã no vídeo. Mas agora, então, nós vamos rezar, apresentando as nossas intenções, né, pedindo a graça de combater o pecado e alcançar a vitória de Deus na nossa vida, pedindo a libertação de algum vício, compulsão, escravidão do pecado, maus pensamentos, pelas nossas intenções particulares. Mas eu quero convidar você a rezar por você. Se coloque mesmo diante de Deus e fala, Senhor, tanta coisa aqui dentro de mim, né? Existe tanta desordem, desequilíbrio, Senhor.
naquele meu impulso de comer e de beber. Senhor, eu na verdade não gosto muito, de sacrifício, eu gosto de fast food, eu gosto de coisa rápida. Então, Senhor, dai-nos a graça de nos empenharmos. Como Santa Teresa disse, aquilo que é importante custa, mas é preciso e é justo que custe, porque é questão de salvação, é questão de vida, é questão de conversão, e é por isso que nós estamos rezando, Senhor, essa quaresma, porque nós queremos lutar e com a Tua graça vencer todo o impulso do pecado na nossa vida. Senhor Jesus, por intercessão do vosso Santo Arcanjo Miguel, queremos pedir a graça de controlar os nossos impulsos, de moderar os nossos pensamentos, pois a desordem na nossa dimensão espiritual é que nos leva ao pecado. Por isso queremos pedir agora esta graça, realmente, de termos o pensamento moderado, o pensamento equilibrado, para que nós não nos deixemos levar por nossas más inclinações, caindo assim no pecado. Ajudai-nos, Senhor, pois nem sempre a nossa natureza é suficientemente forte para conseguirmos isso sozinhos. Amém. Amém. Com muita fé, vamos rezar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. E pedindo a intercessão de São Miguel, rezamos agora a sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel
a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente por aqueles bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nesse tempo de Quaresma, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Augusta Rainha dos Anjos, rezando: Augusta Rainha do Céu, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas, para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Ó Mãe de Deus, enviai vossos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Que bom que nós estamos juntos e juntos nós vamos caminhando dia após dia. Amanhã nós vamos conversar sobre a virtude da temperança, que o padre já foi dando uma introduzida, sobre a necessidade do jejum, a relação entre jejum, refeição e também atitudes espirituais. Está tudo ali junto, né, padre? Uma coisa não está separada da outra, está tudo ali junto. Exato. E a importância do tema de amanhã é justamente a gente ter equilíbrio também no remédio. Verdade. Já ouviu dizer que a diferença entre remédio e veneno é a dose? Então, muito jejum faz mal. Isso. Então, amanhã a gente vai esclarecer o que é um jejum sadio, um jejum que vai me ajudar a corrigir o meu pecado. É amanhã. Então fica com a gente, tá bom? Curte e compartilhe, para que nós possamos assim caminhar e crescer espiritualmente. E sendo sarados, né? Curados e sarados diante das nossas doenças. Para a gente continuar firme, né? E para nós aí alcançarmos as graças que nós estamos pedindo através dessa quaresma, nós vamos pedir que o Senhor nos abençoe. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, de São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, sobre a vossa família, sobre as vossas necessidades, sonhos, projetos e preocupações, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Não esquecendo que essa semana nós estamos fazendo um jejum, deixando de comer algo, de beber algo, aquilo que para nós faz falta, é importante já exercitando. Quem como Deus? Ninguém como Deus.